Fala pessoal, beleza? Nessa aula nós vamos falar sobre objetos, o que são esses objetos, como eles são representados e como eles são tratados dentro da plataforma Salesforce. Eu vejo que muita gente tem um pouco de confusão para entender esses conceitos, mas espero trazer de uma forma bem didática e detalhada para que não fique nenhuma dúvida, beleza? Primeiramente, eu vou trazer aqui para vocês uma tabela que eu criei para tentar representar de forma visual como que esses dados eles são inseridos no banco de dados. Nessa planilha, eu trouxe um objeto conta para tentar ilustrar de forma visual para entender como que esses dados eles são inseridos no banco de dados da Salesforce. Um banco de dados, ele faz a inclusão e o armazenamento de dados da seguinte forma. Quando eu crio uma conta, eu tenho os campos que eu preciso preencher, eu tenho o ID, o name, telefone, website, indústria, né? Assim por diante. Eu tenho meus campos que eu preciso preencher. Depois que eu preenchi esses campos, eu envio para o banco de dados fazer o armazenamento desse registro que foi preenchido e ele vai armazenar o banco de dados. É o que a Salesforce faz, ela trabalha com as colunas, cada coluna dessa do banco de dados representa um campo e cada linha representa um registro. Então, por exemplo, pessoal, se eu vier aqui na minha org e clicar aqui no objeto conta, eu criar uma nova conta, tá? Nesse objeto conta, o único campo que é obrigatório é o campo name. Dá até para dar uma olhada que ele é required, né? Eu boto aqui, não precisar preencher, eu preencho, botar o nome da conta minha empresa, como por exemplo. Salvei. Então, quando eu cliquei no salvar, ele fez um envio do meu registro, novo registro, para o banco de dados. Então, ele inseriu esse novo registro na conta. Por exemplo, aqui eu já criei a minha empresa com um único nome preenchido com o name e ele recebeu um ID novo. Cada registro que eu crio na Salesforce, ele recebe por padrão um ID. Tá? Todo registro criado recebe um ID. E os outros campos eu poderia preencher, mas eu não preenchi, deixei vazio. Então, o único dado que eu tenho preenchido nesse registro aqui é o name, né? No registro de ID dessa numeração, eu tenho o name. Tá? Eu posso fazer isso também por código. Por exemplo, eu abri aqui uma tela anônima, eu posso criar um registro de conta, que é o account, nova conta, que é eu passo uma instância, new account, ponto e vírgula, beleza. Ou então eu posso até passar os dados aqui logo. Account. O name, que é o name. O name é igual a minha empresa 2. Beleza? E aqui eu tô criando, criei uma conta, né? Uma variável aqui conta, né? E eu passei o nome da conta, que é o obrigatório. Eu não posso criar uma conta totalmente vazia. E para inserir, eu posso dar um insert nova conta. Né? Esse insert aqui faz a inserção no banco de dados.
nós vamos ver isso em outra aula, mas a gente pode executar esse código. E se eu for aqui na org de novo, eu vou ver a minha conta criada. Tanto eu crio por aqui, preenchendo cada campo, que cada campo desse aqui representa uma coluna da minha planilha lá, como eu trouxe, né? Vou trazer de volta. Agora eu criei outra conta aqui, vamos supor que eu recebi o ID 28 no final e o nome é Minha Empresa 2. Beleza? E para eu criar o registro, eu preciso passar no tipo da variável o API name daquele objeto. Por padrão, os objetos que já são os objetos fornecidos pela Salesforce, que são os standard, eles já têm um nome pré-definido, que são os, no caso de conta, é o account. Se eu quiser criar um registro de contato, queria ser o API name contact, né? E aqui, eu, em vez de passar a instância de account, eu passaria de contact, tá? Esse daqui é um outro objeto, mas eu não estou querendo criar um registro de contato. Eu estou querendo criar um registro de conta, né? Então, eu passo aqui o meu tipo da variável e ele automaticamente vai criar uma nova conta. Tá? Nova conta com o nome que eu passei aqui. Tá? O name é referente ao nome, ao API name do campo. Beleza? Cada campo aqui, o ID, o name, phone, ele é representado como um API name. Contanto que se eu pegar esse API name aqui, o website, e vier na minha criação da conta, eu já estou criando uma outra conta. Vamos lá, vou criar uma empresa 3. E aqui eu boto o website igual atribuir www.minhaempresa3.com e eu vou inserir essa conta. Ah não, falta uma vírgula aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a minha org e salvar, atualizar a página. Eu tenho minha empresa 3. E se eu vier nos detalhes da minha empresa, eu tenho um website que eu cadastrei através do API name. Beleza? Se eu quiser ver uma API name de algum registro, eu posso vir aqui no setup. Eu venho no meu objeto conta, campos e relacionamentos, e aqui vai ter o API name. Então, pessoal, simplesmente eu criei 3 contas. Em uma delas, na conta 3, eu atribuí um e-mail, né? Na coluna website, eu atribuí um e-mail, foi o que foi feito. Fica mais fácil aqui, ó, eu posso olhar os detalhes. Eu poderia ter preenchido tudo, preferi não gastar tempo com isso, tá? Mas é isso, um objeto ele tem as suas propriedades e seus valores. A propriedade do name para essa conta é o tech
Solution Limitada, né? A propriedade fone é esse telefone aqui para essa conta. Eu posso representar também desse formato. Eu coloquei no VS Code aqui para ficar um pouco mais fácil de explicar. Aqui eu tenho o API Name, que é a propriedade, e eu tenho o valor. O ID, e eu tenho o valor do ID. Tá? O API Name, né, de nome, eu tenho o Text Solution. Né? O API Name Phone. Tudo um objeto ele é representado entre propriedades e valor. Eu tenho uma propriedade e tenho valor. Esse daqui é um objeto que é delimitado por chaves. Tá? E aqui eu tenho uma lista de objetos. Esses objetos são separados por vírgula. Cada um desse aqui é um objeto desse aqui. Ó. Tá? Eu tenho o primeiro objeto. Tá? Que é o registro, que está dentro de account. Eu tenho outro objeto, tá? Que está dentro também do objeto account. Então agora, pessoal, eu acho que seria legal a gente fazer na prática, criar um objeto juntos, tá? E passo a passo, para a gente praticar, e vocês vão exercitando esses conceitos também. Vamos lá. Account não, objeto oportunidade. Eu já tenho algumas oportunidades criadas aqui. Então, a primeira coisa que eu vou ver é o seguinte. Vamos lá no Setup. No meus objetos. Opportunity. E aqui eu já consigo ver o API Name. Esse objeto é um objeto standard que ele já vem fornecido pela Salesforce, tá? Se eu criar um objeto aqui qualquer, ele vai criar um objeto underline, underline C, que é um objeto customizado. Então, eu vou pegar esse objeto mesmo, tá? Vou pegar o API Name dele. Então, eu já sei qual registro, o registro em qual objeto eu vou criar. Tá, então, na oportunidade. Beleza? Uma oportunidade para ser criada, ela precisa do close date obrigatório e da oportunidade name obrigatório. E o estágio também é obrigatório. É só isso, esses três campos aqui são obrigatórios. Então a gente vem aqui no código e eu vou dar o API name e eu vou atribuir uma nova oportunidade é igual um new. Aqui a instância ela cria o objeto, o registro do objeto que eu criei, que eu estou criando aqui. Tá? Agora eu vou ver aqui o stage, o name é igual minha OPP, vírgula, qual o próximo campo que é obrigatório? Close date. Ó, vocês verem aqui, ó, close date, e no campo aqui, close date, pego o API name, volto no código, close date igual, eu ponho um new date.new instance. O stage eu tenho que passar um desses aqui, qualification. Agora eu dou insert na
Nova oportunidade. Beleza. Minimizo aqui. Vou nas oportunidades. Minha oportunidade. O status dela, stage name é qualification. Tá? A data que eu passei na instância de data, qualification, e o resto dos valores eu ainda não preenchi. Então, pessoal, eu tanto posso criar por aqui, new, preencher campo a campo aqui, ou eu posso também criar no código um registro para determinado objeto. Beleza? Então é isso, pessoal. Nós vimos aí a parte de objetos, como a gente cria novos objetos. A gente viu a parte de API name, que é muito importante. A gente viu o comando insert, que é para a gente criar novos registros, para a gente inserir novos registros. Mas a gente tem como atualizar os registros já existentes. Mas na próxima aula a gente vai ver sobre o consulta SOQL, que aí vai ter uma ideia um pouco mais clara do que a gente viu hoje, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da aula, espero que tenha ajudado. Sei que fica bastante dúvida ainda no ar, mas à medida que a gente for treinando, a gente for exercitando, isso vai ficando cada vez mais natural, beleza? Um abraço aí, tchau, tchau.